Nós estamos a assistir a uma técnica que, aliás, consiste em, todos os dias, anunciar medidas que já estavam perfeitamente preparadas, com base em argumentações completamente falaciosas. Eu questiono daqui, formal e expressamente, este ar pretensamente científico com que o ministro Álvaro anuncia que a média das imunizações na zona euro é de 6 a 13 dias, de 7 a 13 dias, e na União Europeia há 27, de 6 a 10 dias. Devo dizer que, aliás, esta média é uma blaga, porque havendo países que têm 20, 25 ou 30 dias e havendo países que têm 7 dias, como é que se faz a média? Soma-se tudo para dentro da mesma panela e número de países. Mas mesmo que assim for, eu chamaria apenas a atenção para um ponto. Por exemplo, em Espanha, os despedimentos por causas objetivas, de facto, têm um montante imunizatório de 20 dias de retribuição por cada ano. Mas, atenção, coisa que o ministro Álvaro claramente omitiu, é que são 20 dias de retribuição. E, portanto, nessa conta entram todos os valores remuneratórios que o trabalhador ofere. Há, inclusivamente, um acórdão recente do Supremo Tribunal de Justiça espanhol que considerou que, para além da remuneração de base e todos os fringe benefits, para utilizar o anglicismo que normalmente designa essas componentes remuneratórias... de férias, subsídios de Natal... Sim, as comissões, os prémios de disponibilidade de desempenho... Que não é claro se estão incluídos nesta Não, de acordo com a proposta e o que já resulta das soluções legislativas aprovadas relativamente à aplicação dos contratos celebrados a partir do final de novembro de 2011 e do que está na proposta de 4612 do Governo de alteração do Código de Trabalho, é apenas a remuneração base. E enquanto que noutros países, designadamente em Espanha, é toda a remuneração, inclusivamente as próprias stock options. Isso pode significar que em certos setores de atividade, o caso típico, por exemplo, a banca, em que trabalhadores têm uma remuneração de base de remuneração de base de 800 euros ou de 700 euros, mas depois tem um complemento de remuneração de 300, depois tem um subsídio de disponibilidade de desempenho de 500, depois tem um subsídio de desempenho de 300, tudo isso entra no cálculo. Não sei se tem esses dados, mas de qualquer das formas, se fosse possível explicar, neste cálculo para estas imunizações, como é que entram aí os subsídios de férias e de Natal? Não entram. Tal como está definido neste momento no diploma do final do ano passado e na proposta de alteração, isto é, aquela que disse para os trabalhadores que entrem ao serviço a partir de novembro do ano passado, e o que está previsto agora a ser alterado no Código de Trabalho, faz-se apelo especificamente ao conceito de retribuição base, que depois tem sido interpretado como sendo um sinónimo de vencimento base, isto é, vencimento base e de eternidade, excluindo todas as componentes remuneratórias, digamos, complementares ou acessórias. Portanto, comissões, os tais subsídios de que eu falava há bocado, prémios, todas essas componentes remuneratórias ficam de fora deste cálculo. Enquanto que em Espanha são 20 dias por cada ano, mas são 20 dias de toda a retribuição. Isto pode significar o dobro do valor, por exemplo. Acredita que este é apenas um caminho que poderá ainda piorar a nível de direitos do trabalho? Não, a lógica que nós estamos a assistir é esta. O lugar que foi reservado a Portugal na União Europeia é de sermos uma espécie de subcolónia. Portanto, sermos os malaios da Europa. E a aposta num modelo que fez algum sucesso nos anos 60 em Portugal nos setores tradicionais da economia, designadamente os têxteis e o calçado, do trabalho intensivo, baratinho, com poucos direitos, salários miseráveis. Evidentemente que na época da mundialização dos mercados, em que os produtos portugueses têm de concorrer com produtos oriundos de economias onde se paga, enfim, um dólar por dia ou pouco mais do que isso, este modelo implodiu completamente. O que estas soluções legislativas obedecem sempre à mesma lógica. Facilitação dos despedimentos, embaraçamento dos despedimentos. Com a argumentação de só assim se pode ser competitivo no mercado internacional. Sendo que não há nenhuma demonstração, nem nenhum estudo que demonstre que haja qualquer relação direta entre abaixamento de salários e aumento da produtividade. Não há nenhum estudo. Já não havia quando no Código de 2003 de Bagão Félix deu o primeiro passo nesse sentido. Não há atualmente. Eu chamaria, aliás, a atenção que as percentagens que existem entre os valores
médios de remuneração praticados em Portugal e os valores médios de produtividade da economia portuguesa, são muito mais baixos os valores dos salários do que da produtividade da economia, o que demonstra que não há uma relação entre um e outro, porque os grandes fatores de produtividade da economia no século XXI não são naturalmente os baixos salários, são a incorporação de tecnologia, são a qualificação do trabalho. Depende com quem é que queremos concorrer. É óbvio que se queremos concorrer com mão de obra chinesa, é difícil os nossos acordos sociais serem Sim, mas nessa altura decreta-se, aliás, que os trabalhadores não têm direito nenhum, paguem até para trabalhar, possam ser despedidos livremente e, portanto, que aqui foi instaurado definitivamente o estado de sítio em matéria de relações de trabalho. Voltando a exatamente esta intenção do Governo, uma vez que ainda vai ser discutido com os parceiros sociais, não me parece que daí possa haver grandes alterações, uma vez que os parceiros sociais manifestaram alguma surpresa perante isto, mas isto já estava escrito que ia ser feito. Não estava dito exatamente. Isso é outra coisa que deve ser denunciado, porque é preciso dizer que quando se realizaram as últimas eleições já estava assinado o acordo com a Troika. E por isso mesmo algumas pessoas, entre as quais eu próprio, dissemos estas eleições são uma farsa. Mas lá está escrito aproximar à média europeia o nível de indenizações. Sim, aproximar à média europeia. Primeiro é preciso definir o que é isso da média europeia. E eu repito ainda uma vez mais, eu questiono direta e frontalmente aqueles números que estão ali apresentados. Porque as contas que eu fiz a partir dos países que conheço, cujos ordenamentos jurídicos dos países que conheço, não permitem de toda aquela comparação. Para além de que essa comparação é um abuso quando não se comparam de facto as outras coisas. Por exemplo, qual é o sentido? O que o Governo está a fazer é vai ao ordenamento jurídico. E, aliás, de forma ínvia e errada, como se viu, por exemplo, no caso espanhol, buscar em relação a cada um deles aquilo que pode ser mais baixo do que é atualmente praticado em Portugal. Mas já agora convinha dizer, se vai dizer, por exemplo, que nos vamos aproximar a um país onde o número de férias é os dias de indenização são menores. Já agora convinha dizer que a remuneração média, o custo hora em 2011 da União Europeia a 27 eram 23,10 €, da Alemanha eram 30,10 €, da nossa vizinha Espanha eram 20,60 €, em Portugal são 12 €. Portanto, isto mostra bem que estar a falar em diminuir o valor do fator de multiplicação de indenizações num país onde as remunerações já são absolutamente miseráveis, significa tornar o despedimento um negócio muito fácil, o que está a ser feito através da facilitação dos despedimentos, e um negócio muito barato. Esta proposta do Governo particularmente afeta sobretudo os novos contratos, quer os que são feitos agora, como os que foram feitos no último ano ou nos últimos 2 anos. Agora, para as pessoas que trabalham há 10, 15 anos numa empresa, também vão sofrer os efeitos disto, não é? Não retroativamente, mas daqui para a frente. Porque é assim, o tempo que a pessoa já tem de antiguidade, se não mudarem nessas regras, entretanto, porque permita-me brevemente este comentário, vive-se neste momento uma espécie de estado de sítio em Portugal, designadamente na área do trabalho, caucionado pelo Tribunal Constitucional, que acha que estas coisas são todas constitucionais. Mas acha que há aqui algo de inconstitucional? Claramente, como é óbvio, porque o problema do direito à segurança do emprego não é apenas um problema de estabilidade do vínculo, é também um problema de estabilidade da remuneração e de garantia de que quando esse vínculo chega ao fim, por causas ditas objetivas, há uma compensação suficientemente adequada para essa cessação do vínculo, ao qual o comportamento do trabalhador é inteiramente estranho. E acha que o Governo não pensou nisso? Queria propor uma proposta? Não, o Governo ia propor algo que podia ser inconstitucional? Se houve alguma preocupação do Governo em relação aos interesses dos trabalhadores, não houve seguramente, porque a posição deste Governo é atropelar esses direitos em cada dia que passa. Agora, se houve alguma preocupação em relação à questão da constitucionalidade, na situação atual do Tribunal Constitucional, que está definitivamente transformado num conjunto de comissários políticos designados pelo PS e pelo PSD no Parlamento, e, portanto, que cauciona as soluções com as quais o PS e o PSD, que são os partidos que assinaram o acordo da Troika, cauciona-as sempre como constitucionais. Veja-se o acórdão produzido sobre os cortes das remunerações, vejam-se os últimos acórdãos produzidos sobre a questão da retroatividade das leis fiscais, que é proibida pela Constituição e que o Tribunal Constitucional interpreta de uma forma hábil, de forma a dizer a Constituição diz que não é admissível, mas enfim, em certas circunstâncias pode ser, ou seja, a aplicação do princípio nazi da Europa dos anos 30 de que os fins justificam os meios. E, portanto, julgo que sobre essa matéria o Governo não tem muito com que se preocupar. O Governo tem de se preocupar com um outro pequeno pormenor, que se chama povo português.
Porque uma coisa é aplicar, é aprovar diplomas no Parlamento, outra coisa é conseguir aplicá-los na prática. Retribui a argumentação do Governo e que vai ao encontro de que estas medidas estão a ser tomadas exatamente pensando no povo português, uma vez que a economia precisa e o país precisa de recuperar de uma situação muito difícil. Como é que responde a isso? Bom, a aplicação de uma política de austeridade e de não conduz a outra coisa que não seja estas políticas de austeridade e de consolidação orçamental como Bíblia não conduz a outra coisa que não seja a paragem crescente e crescentemente agravada da economia e, portanto, à recessão. Como é que comenta a notícia de hoje, deste final de tarde, que a Itália optou por adiar a austeridade e apostar antes no crescimento económico e, portanto, não respeitar aquilo que tinha acordado com Bruxelas? Olha, da mesma forma que interpreto como tinha interpretado a circunstância de, enquanto que a União Europeia, sob a direção da Alemanha, conhece um período de recessão económica sucessivamente agravada, aqueles países que cortaram com essa política de recessão, de austeridade a todo o trânsito, têm conhecido crescimento económico. Vamos lá ver, uma política que sacrifica tudo ao pagamento de uma dívida que não foi o povo português que contraiu, nem foi contraída em seu benefício. E é um esforço de consolidação orçamental que não conduz a outra coisa que não seja aumento de impostos, sempre sobre quem trabalha, asfixia da atividade económica e corte nas despesas sociais mais importantes, saúde, educação e o aumento dos produtos de primeira necessidade, não pode produzir outro resultado que não seja o encerramento sucessivo, que os números, por exemplo, das falências já conhecidos este ano, que representam um acréscimo absolutamente dramático relativamente ao mesmo período do ano passado, que já era um aumento dramático relativamente ao mesmo período do ano de 2010. Não vai conduzir a outra coisa que não seja nós temos os mesmos ministros que vêm com aquele ar seráfico anunciar que estão a tratar dos destinos do país, virem dizer no dia seguinte, afinal a receita fiscal quebrou, afinal nós temos que pagar mais subsídio de desemprego porque já temos 1.300.000 desempregados, afinal é preciso aumentar os impostos, afinal as pessoas não têm para onde pagar os impostos, afinal é preciso cortar nas despesas de saúde e nas pensões, nos subsídios, afinal não chega, é preciso cortar, é preciso cortar e é preciso cortar. E, portanto, isto não conduz a outra coisa que não seja o desastre. Ou o povo português põe cobro a esta lógica da espiral a caminho do fundo, ou, repito, nós vamos estar aqui em tempos piores, no piores tempos dos anos 50 e anos 60.